breve para contar, que eu creio vai edificar o nosso coração. Paz de Deus, irmãos. Bem, eu estou fazendo um propósito, já tem mais, acho que desde quando começou a Quarta da Vitória. E não parei. Estou indo direto, porque é tanto pedido, a gente que tem filho, tem neto, né? E essa semana eu fui abençoada, mais uma vez. Deus derramou bênção na minha família. A minha filha lá em Rondônia, já tinha 3 anos que estava afastada do emprego por um acidente de trabalho e conseguiu se aposentar. Glória a Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus. Amém, glória a Deus. O que me chamou a atenção é que ela foi fazendo o mesmo propósito por tanto tempo, ela não desistiu. E Deus a abençoou. De repente não são 7 semanas, né? É muito mais do que isso, mas a perseverança é uma bênção. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua fé. Hoje nós vamos falar de mais uma promessa e eu estou assim muito tocado. Essa semana eu estou tendo um tempo de bastante intimidade com a palavra e está sendo assim muito especial o tempo que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Eu vou falar hoje, domingo de manhã, domingo à noite. Então eu tenho tentado escutar a voz do doce amigo, o Espírito Santo, e ele, como sempre, fala. E há uma promessa lindíssima para o nosso coração no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 14, para você entender bem a história, essa promessa de Jesus para o nosso coração. Mateus 17, 14, diz assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, olha a promessa, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Até aqui. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Que promessa, hein? Que tamanho de promessa. De um grão tão pequeno, uma promessa tão grande. É quase que um antagonismo aí, né? Um pequeno grão, uma pequena fé para uma grande ação de Deus. E hoje eu estava pensando em promessa, e uma coisa que me veio ao coração, que o Espírito me falou, é que promessa é uma virtude que os céus liberam sobre os filhos de Deus. Eles antecipam uma virtude sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus não precisaria fazer promessas, mas Deus virtuosamente libera dos céus as promessas para que eu e você possamos crescer em fé. Então a promessa é quase que um bom combustível para manter acesa a chama da fé. Eu saio do meu Egito, eu saio da minha escravidão,
e eu peregrino no deserto com a virtude da promessa de que eu vou possuir a terra que Deus me preparou. E ainda que o mar fique diante de mim, eu mantenho a fé na virtude que me foi liberada. A terra vai ser possuída e eu vou tomar posse dela. Ainda que eu passe sede no deserto e pense que vai morrer de sede, eu creio que da rocha Deus vai fazer sair a água. Eu creio que os inimigos serão vencidos. Eu creio porque a promessa é a virtude que o céu libera sobre os filhos de Deus. Eu achei isso formidável. Eu fiquei assim, agradecido a Deus por Ele ter me falado isso. E Jesus libera uma virtude muito grande aqui em homens que estão vivendo um tempo de crise. E como eu disse, geralmente as promessas de Deus nascem em momentos de tensão e de crise. Esse homem tinha um filho que estava endemoniado. E este demônio que tomou posse deste jovem, ele o deixou lunático, louco, e fazia com que ele tivesse convulsões terríveis, e o jogava na água e jogava no fogo. Então eu imagino que esse menino tinha um corpo todo ferido, machucado, uma aparência totalmente difícil de se olhar, por causa de toda a circunstância que o demônio ou os demônios que estavam sobre ele geraram na vida dele. Eu fico imaginando o sofrimento desse pai, todas as vezes que ele via este filho em ataques, em total subserviência a essa entidade do mal. Eu fico imaginando o desespero desse pai, a angústia desse pai. Porque como pai, isso é uma coisa que me faz sofrer, é ver meu filho sofrer. Eu sofro mais com o sofrimento dos meus filhos do que com o meu próprio sofrimento. E quem é pai e mãe aqui já vai entender bem o que eu estou falando. É verdade ou não é? Então esse homem sofreu muito. E aí esse homem tem a oportunidade de encontrar com os discípulos de Jesus. E ele se enche de esperança e ele diz: olha, o meu filho está tomado por esse demônio que o deixa com ataques epiléticos, joga ele no fogo, joga ele na água, faz com ele o que quer. Por favor, ajudem o meu filho, eu não aguento mais. E os discípulos, então, começam a orar, começam a expulsar, e eles não conseguem. Você consegue imaginar de novo o coração desse pai? Porque se eu fosse aquele pai, eu ia dizer: mas o que está acontecendo? Será que o Deus deles não é forte o suficiente? Porque eles são discípulos de Jesus. Eles andaram com Jesus, eles ouvem de Jesus, eles viram os milagres, eles experimentaram muitas coisas. Alguns deles estavam com Jesus há pouco no Monte da Transfiguração, se você olhar para o texto anterior, e nada acontece. E aí Jesus olha para aqueles discípulos quando ele chega e vê toda aquela cena, quando ele desce do monte. Jesus repreende os seus discípulos duramente e na minha opinião, dentre vários momentos de Jesus, mas essa reprimenda é pesada demais. Porque Jesus olha para os seus discípulos e ele diz assim: vocês são uma geração incrédula. Ele não diz isso para quem está fora. Ele diz isso para quem está dentro. Então é possível estar dentro do meio discipular de Jesus. É possível fazer parte desse ambiente onde Jesus está e ainda ser incrédulo. E essa foi uma lição que eu aprendi, importante hoje para o meu coração. Quanta gente na igreja. Quanta gente que diz que crê em Jesus. Quanta gente que canta e que chora, mas que é incrédulo em muitas coisas na vida. Quantos líderes, quantos homens, quantas mulheres que caminham com Jesus, que veem as coisas de Jesus, mas ainda para algumas coisas
são incrédulas. Você não precisa levantar a mão, nem fazer nenhum tipo de movimento. Você já passou por isso? Em alguma circunstância, você se sentiu incrédulo, achando que talvez Deus, Jesus, não era suficientemente grande para resolver aquele problema. Porque aquele problema continuava a te envergonhar, como aqui no caso aconteceu. E Jesus os chama de incrédulos porque Jesus, em outras palavras, estava querendo dizer para eles o seguinte: eu caminho com vocês, eu oro com vocês, eu ensino a palavra para vocês, eu mostro o meu poder a vocês, e ainda assim vocês continuam tímidos. Mas Jesus continua e o tempo passa, e ele diz o seguinte: mas existe uma alternativa para que esse tipo de situação não se repita. E a alternativa que eu peço a vocês não é um grande movimento, mas é um pequeno movimento. Pequeno movimento de fé. E Jesus podia usar um exemplo maior, ele podia, se vocês tiverem fé do tamanho de uma melancia, por exemplo, de uma fruta enorme, de algo grande, vocês vão poder dizer a qualquer coisa. Mas Jesus diz: o que precisa de vocês é um pequeno gesto, uma pequena iniciativa. Porque são as pequenas iniciativas que abrem as grandes portas do céu. Jesus diz assim: tenham uma fé simples, do tamanho de um grão de mostarda. E esta fé simples, e vocês podem se basear em tudo que eu sou para vocês, em toda a história que nós temos juntos, fará com que, se vocês tiverem esta fé e não duvidarem, e eu fico imaginando os discípulos com aqueles olhões arregalados e esbugalhados, depois daquela bronca, vendo Jesus falar tudo aquilo, Jesus diz: olha para aquele monte. Eu fico imaginando o movimento. Está vendo aquele monte? E eles olham, ele diz: vocês vão poder olhar para aquela montanha enorme e dizer para ela: sai daqui e lança-te ao mar. E ela vai para lá ou vai para outro lugar, porque nada vos será impossível. Nada é nada, irmão. Então, é uma promessa da impossibilidade se tornando a possibilidade na nossa vida. Sabe aquela situação que a gente classifica de impossível? Demasiadamente impossível, que de uma certa forma ficamos meio incrédulos. Jesus está dizendo: essa situação que vocês consideram impossível, ela é, ou ela se tornará possível. Este filho, esta pessoa por quem você ora há tantos anos, que mantém esse coração duro, essa vida dura, esse comportamento duro, então essa pessoa pode sair daqui e ir para lá. Essa crise que se estende há anos e não se resolve, só se avoluma, então esta crise, ela vai mudar de lugar. Você está entendendo? Jesus está querendo dizer isso aos seus discípulos, que a fé no impossível. E Jesus libera uma virtude do céu, dizendo que a impossibilidade, porque aparentemente impossível uma montanha se mover. É verdade ou não é? Não é um ser com vida, é um ser inanimado, mas a fé dá vida ao que está morto. A fé move o que é imovível, e a fé libera o impossível. A fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí, para concluir, eu estava hoje pensando nesse texto para compartilhar com vocês, e eu dizia para Deus: que tipo de semente classifica a minha fé? Porque se a semente do grão de mostarda é uma das menores sementes,
Eu me lembro quando eu preguei esse texto de uma outra forma lá em Maringá uma vez, uma pessoa veio e me deu um pote de sementes de mostarda. E eu não tenho mais, mas era uma coisa minúscula. E eu fiquei olhando para aquele pote, e hoje me veio à mente aquele pote, aquele presente que eu ganhei daquela pessoa, e eu disse, que tamanho que é a minha semente? Porque eu ainda, para algumas coisas, eu continuo como os discípulos ao pé do monte, diante do endemoniado. E me parece que o monte não vai se mover. Mas eu tenho a virtude da promessa. E tendo a virtude da promessa, o meu grande exercício, o meu grande movimento, e é o que eu te desafio a fazer nesta noite, é mudar de semente, ou ampliar a minha semente, para que ela se torne uma semente do tamanho do grão de mostarda. Exatamente para o meu impossível. A sua semente de mostarda precisa ser liberada na sua fé para o seu impossível. E quando ela for liberada, o possível de Deus acontecerá. Então, querido, tome posse dessa promessa, porque eu creio piamente que Deus não falha. E Deus é tão bom que virtuosamente Ele libera palavras de coragem, de ânimo, de fé e de esperança, para a gente poder peregrinar no deserto da nossa vida, rumo à terra que Ele preparou para nós. Então, uma palavra para você aqui bem forte, tá? Não desista. Não se renda. Se desenvolva. E seja abençoado nesta noite com essa virtude que sai do trono de Deus para o seu coração. Olhe para o seu monte. Olhe para a sua montanha e diga para ela, meu Jesus me disse que você vai se mover, que você vai sair daí, que isso vai ser transformado. Meu Jesus me disse, eu ainda não estou pronto, mas eu estou me preparando para o grande dia em que eu vou ver você sair daqui e ir para lá. Você toma posse disso ou não? Fiquei até arrepiado aqui, ó, glória. Que você vai tomar posse disso em nome de Jesus e vai exercitar essa fé, porque a virtude de Deus em Cristo libera o impossível na nossa vida. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Queria chamar os nossos irmãos aí, presbíteros, pessoal da intercessão que está aqui. Se você quiser receber uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar com você.
Convide pessoas para estarem aqui nessa quarta-feira. Eu sinto que nós temos oportunidades para ter mais gente aqui. Seu amigo, sua amiga, seu vizinho. Saiba que o convite você já tem uma resposta, então não se preocupe com ela, você já tem o não. Mas você pode ter o sim. Ali na saída tem uns convitinhos que você pode levar, coloridos, escrito Quarta da Vitória, naquele balcão ali. Convide pessoas, nós vamos manter o nosso trabalho, nós não vamos parar, só vamos parar na semana do Natal, um dia que nós não teremos, mas a gente vai manter. E Deus tem mais coisas para fazer. Se você se sente abençoado, se você se sentiu hoje abençoado, abençoada, incentive pessoas para estar aqui, mande pelo WhatsApp, pelo Facebook. Mas vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos aos propósitos. Você que está na 7ª semana pode ficar em pé. Diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Jeremias 29:12. Você que está na 6ª semana. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. A 5ª semana é pela Jéssica e pela Isabelle. Todos nós estamos fazendo esse propósito, porque nós cremos no milagre. Mais uma semana de bênção. Glória a Deus. Então vamos ler lá. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Salmo 145:13. Você que está na 4ª semana pode continuar em pé. Pense no seu propósito. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Você que está na 3ª semana, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Você que está na 2ª, começou a semana passada, disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus. João 11:40. E hoje, se você quer começar, fique em pé no seu lugar. Você já está em pé, mas olha que palavra. Vamos ler junto? Pode ler todo mundo. Disse tudo, algumas coisas, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Eu vou começar essa semana nesse propósito aí. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua doce, santa e maravilhosa presença. Muito obrigado porque foi importante para o meu coração esse tempo, Senhor, para a minha vida. Muito obrigado porque eu me sinto renovado, me sinto tocado, amparado pelo Teu Espírito, e espero que os Teus filhos e filhas estejam assim, se sentindo. Que eles saiam daqui fortalecidos, amparados pelo Teu Espírito, com a convicção de que o Senhor é o Deus que move montanhas e que libera virtudes do céu para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Cuida de cada irmão, cada irmã nos seus propósitos, e que desse clamor venham testemunhos de júbilo, que deste clamor, que desta dor venham sorrisos de alegria, que desta clamor venha, Senhor, pessoas manifestando e revelando a Tua santa e poderosa visitação. Visita cada vida, cada família, pessoas que nos assistiram agora, que estão nos assistindo, que elas sejam guardadas agora pelo Teu Espírito, as suas casas, as suas famílias, as suas histórias. Em nome de Jesus, visita este lar e traz paz para a Tua glória, Espírito Santo. Leva-nos agora na Tua paz e dá-nos um restante de semana na Tua presença, no nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço que está ao seu lado bem forte. Pegue o seu convite para chamar pessoas para estarem aqui. Deus te abençoe.